guerra, morte, caos, destruição, sofrimento humano inigualável. Este é o resultado da guerra e do surgimento dos tempos modernos. Em julho de 1914, as tensões entre a Tríplice Entente, também conhecida por aliados, e a Tríplice Aliança, também conhecida por potências centrais, infraram-se com o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do trono austro-húngaro, por um nacionalista sérvio bósnio, durante uma visita sua a Sarajevo. A Áustria-Hungria culpou a Sérvia pelo ataque. A Rússia apoiou o seu aliado, a Sérvia. Um mês depois, quando a Áustria-Hungria declarou a guerra à Sérvia, seus aliados entrou no conflito e o continente entrou em guerra. Anthony, eu sei que este momento é muito difícil para você. Voltarmos a reviver todos estes momentos difíceis que você passou. Mas, como você se disponibilizou em ajudar-nos nesta entrevista a revivermos estes anos que já aconteceu, você poderia descrever a nós como foi esta horrível noite? Foi uma noite boa na época. Tudo que tinha acontecido lá naquela horas antes do ocorrido, eu estava até que feliz no momento. Eu, meus pais e meus 2 irmãos jantamos por volta das 6 da tarde. Foi uma boa refeição, conversamos, falamos sobre o dia, como tinha sido tudo até aquele momento. É até que uma lembrança boa do ocorrido. Mas tudo que aconteceu depois só vem a piorar. É até meio difícil de lembrar do quão ruim foi. A gente tinha ido dormir por volta das 8 da noite e eu dormi bem, até que rápido. Mas horas depois, por volta das 3 da manhã, 3h30, eu não me lembro muito bem, mas era bem tarde já. Eu acordei com um grande barulho, pessoas gritando. No momento não entendi muito bem o que estava acontecendo, mas fiquei assustado, é claro. Eu levantei da minha cama, muita poeira para todo lado. Quando eu cheguei, estava um irmão e meu pai juntos, procurando a minha mãe e meu outro irmão que não estavam lá. Eu perguntei para eles o que tinha acontecido. Eles não sabiam ao certo também. Todos nós estávamos muito atordoados pelo que tinha acontecido. Eu deparei comigo chorando também. Eu acho que foi mais por causa deles, porque já que eu era bem novo, eu não sabia ao certo o que estava acontecendo. Pouco tempo depois, andamos pela casa e encontramos meu irmão morto no chão e minha mãe, que tinha tentado ajudá-lo. Ela tinha ido lá na maior boa vontade. Estava deitado ao lado dele também. A Primeira Guerra Mundial foi originada por diversas razões, mas as suas raízes se assentavam numa complexa rede de alianças entre as potências europeias. No seu âmago estava a desconfiança e militarização entre a informal Tríplice Entente e a secreta Tríplice Aliança. Os jogadores mais poderosos, a Grã-Bretanha, a Rússia e a Alemanha, governavam impérios coloniais que queriam expandir e proteger.
No decorrer do século XIX, consolidaram com seu poder e protegeram-se forjando alianças com outras potências europeias. Os dois grupos, que lutaram entre si na Primeira Guerra Mundial, ficaram conhecidos como Tríplice Aliança. As principais forças eram a Alemanha, Áustria-Hungria, Império Otomano e Itália. E Tríplice Entente, as principais forças eram a Rússia, Grã-Bretanha e França. No caso da Itália, o país fazia parte da Tríplice Aliança, mas recusou-se a participar da guerra quando ela se iniciou. Em 1915, a Itália aderiu à Tríplice Entente. Naturalmente, a Primeira Guerra Mundial não se resumiu ao envolvimento destes países. Por diversas outras nações envolveram-se no conflito. No lado da Entente, países como Grécia, Estados Unidos, Canadá, Japão e até mesmo o Brasil entraram no confronto. No lado da Tríplice Aliança, houve a participação da Bulgária e de outros povos e estados crentes como o Sultanato de Darfur. Por outro lado, na Rússia, durante o século XIX, a falta de liberdade era quase absoluta. No campo reinava uma forte tensão social devido à grande concentração de terras na mão da nobreza. A Rússia foi o último país a abolir a servidão. Em 1861, em muitos lugares, continuava-se com um sistema de produção feudal. A reforma agrária, promovida por czar Alexandre II, pouco adiantou para aliviar as tensões no campo. O regime czarista reprimia a oposição diocesana, polícia política, controlava o ensino, a imprensa e os tribunais. Milhares de pessoas eram enviadas ao exílio da Sibéria, condenadas por crimes políticos, capitalistas e latifundiários. Mantinham o domínio sobre os trabalhadores urbanos e rurais. No governo czar Nicolau II, a Rússia acelerou seu processo de industrialização. Aliadas ao capital estrangeiro, os operários concentraram-se em grandes centros como Moscou e São Petersburgo. Apesar disso, as condições de vida pioraram com a fome, o desemprego e a diminuição do salário. A burguesia também não era beneficiada, pois o capital estava concentrado nas mãos do banqueiro e dos grandes empresários. A oposição ao governo crescia. Um dos maiores partidos de oposição era o Partido Social Democrata, mas seus líderes, Plekhanov e Lenin, tinha que viver fora da Rússia para fugir das perseguições políticas. O Partido Operário Social Democrata Russo não era crítico com a política do país, porém as divergiam de como solucionar os problemas da Rússia. Isto acabou por dividi-lo em duas correntes. Primeiro, a corrente bolcheviques, maioria em russo, liderados por Lenin, defendia a ideia revolucionária da luta armada para chegar ao poder. E a corrente mencheviques, minoria em russo, liderados por Plekhanov, lideravam a ideia. E a corrente mencheviques, minoria em russo, defendiam a ideia evolucionista de se conquistar o poder através de vias normais e pacíficas, como, por exemplo, as eleições. Dior, muito obrigado a você por ter cedido esta entrevista a nós. Sabemos o quanto é difícil revivenciar tudo isso, lembrar de tudo isso, memórias que você tentou já apagar, mas que infelizmente você levará ainda para todo o longo da vida. Mas, novamente, dizemos, esperamos que você possa se recuperar destes traumas, você possa voltar
a viver, levar uma vida feliz com sua esposa, com seu filho. E com o que precisar, estamos ao seu lado. E muito obrigado por ter lutado bravamente defendendo a nossa nação. Muito obrigado por ter tomado a frente para defender o país. Eu ainda sinto um pouco das sequelas devido às atrocidades que a gente via naquele lugar. Disseram pra gente que seria rápido, que seria algo passageiro, mas não, se arrastaram por semanas, dias, anos, e a gente não via a hora daquilo acabar. A chegada do inverno foi cruel. Eu vi meus companheiros morrendo congelado. Alimento quase não havia lá, eles não conseguiam mandar alimentos pra gente. E aquilo foi... A passada do inverno começou com uma gripe, uma terrível praga. Se alastrou pela trincheira toda. Eu perdi colegas, amigos. Eu não consigo, cara. Desculpa. Dior, tudo bem se você não quiser falar mais, se você quiser respirar um pouco, fiquem à vontade. Sabemos quanto é difícil relembrar tudo isso. Aquele lugar me deixou com sequelas. Eu escuto um barulho um pouco mais alto, eu já fico meio psicótico. Eu não consigo raciocinar direito, sou trêmulo. Eu tive vários ferimentos. Olha aqui. Mas... Ai, cara...